O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, 15 de dezembro de 2021, na Casa de Pai José Cambinda, daremos início a mais uma reunião com a prece de nossa irmã Márcia Eliana. Pai, relaxa os meus nervos, sossegue o meu espírito, libere minhas tensões, inundando o meu ser de silêncio e serenidade. Que vossa infinita bondade e justiça possa fazer-se sempre presente em nossa caminhada. Agradecemos a oportunidade que nos dá de estarmos aqui neste ambiente de paz e luz, de aprendizado, para mais uma noite de estudo sobre suas sábias leis que regem nossa vida, para que cada um de nós possa aproveitar este momento que sua misericórdia nos concede para refazimento de nossas vidas. Que assim seja. Nossa irmã Viviane fará a leitura de uma página para nossa reflexão. Boa noite. Do livro Receitas de Paz, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, O Reino Especial. Jesus é o vulto mais completo da humanidade. Construiu um reino cujas balizas foram implantadas em quase 3 anos nos corações, num tempo hostil e num lugar remoto, sendo esta a mais grandiosa obra de civilização de todos os séculos. Este é um reino diferente, superior. Os sinais característicos do seu país permanecem no concerto de todas as nações. Sua bandeira é branca, simbolizando a paz. Seu hino nacional é o amor, que todos podem cantar e viver. Suas armas para a defesa são a misericórdia e o perdão, que se fazem de fácil manuseio. O seu idioma é a bondade, que todos compreendem sem qualquer esforço, sendo de simples e rápida assimilação. Sem fronteiras limítrofes, estende-se por todos os demais reinos, independente e ideal, sustentando os sofredores de toda parte e dando-lhes a nacionalidade básica, permanente, expressa na legítima fraternidade que unirá todas as criaturas. Sobrevivendo ao passado, ele resistirá ao futuro, unindo as criaturas diferentes num só rebanho, que conduzirá ao Pai, após a luta final contra as paixões, que cada súdito deve travar no íntimo de si mesmo para a perfeição anelada. Teremos nessa noite nosso irmão Guilherme Furusawa, filiado ao Centro Espírita Pai Congo de Cambinda, da cidade de Paracambi. Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de nos reunirmos, de estarmos juntos, de nos debruçarmos nas mensagens espíritas, nos debruçarmos nas mensagens do Evangelho de Jesus. Somos muito gratos por essa oportunidade, gratos aos dirigentes da nossa instituição espírita, assim como somos gratos a Jesus, naturalmente, por todas as oportunidades que temos nesse educandário divino. Jesus, que como nós sabemos, nos recebeu a todos aqui num determinado momento, para que nós pudéssemos aqui encontrar tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso progresso, para a nossa elevação, para que nós possamos vencermos-nos, promover a nossa reforma íntima,
através principalmente da prática da caridade no sentido mais amplo, para que nós possamos vencer as nossas más inclinações, nossos vícios morais, e esse educandário tem tudo do qual nós necessitamos para que nós possamos nos aperfeiçoar nesse sentido. Romper verdadeiramente esses grilhões que nos mantêm presos a esse solo, para que nós possamos, ao vencermos-nos, alçar voos, espiritualizarmos-nos, para que nós possamos vencer as nossas más inclinações mais relacionadas ao nosso materialismo, ao nosso egoísmo, enfim, para que nós possamos elevar nossas almas no encontro do Divino Mestre. E como nós sempre fizemos ao longo desses anos, nós sempre iniciamos os nossos estudos relembrando uma passagem na vida de Jesus, relembrando seus ensinamentos, suas diversas parábolas, tentando subtrair delas exatamente as suas lições mais profundas, mais espiritualizadas, utilizando as lentes, utilizando a ótica da doutrina espírita, como nos propõem diversos espíritos. Nós vamos utilizar, então, o conhecimento espírita para que nós possamos interpretar as mensagens e as parábolas de Jesus. Essa que nós estudaremos essa noite, ela está registrada no Evangelho de João, no capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos encontrar Jesus exatamente num momento muito delicado, vamos dizer assim. Recebiam notícias exatamente de que os fariseus estavam muito incomodados com a presença de Jesus na Judéia, exatamente porque Jesus já apresentava mais discípulos do que João o Batista. E percebendo que os ânimos por esse motivo se exaltavam, percebendo exatamente uma animosidade por parte dos fariseus, o que poderia acarretar na antecipação daqueles fenômenos como nós os conhecemos, que culminariam inclusive com a sua crucificação, Jesus, percebendo então que existia a necessidade de saírem da Judéia, ele chama os seus discípulos e anuncia que eles retornariam para a Galileia. Entretanto, dessa vez, ele tinha necessidade de passar pelo território da Samaria. Observemos como está no Evangelho de João. Existia necessidade de passar pela Samaria. E é interessante nós compreendermos o porquê dessa palavra. Porque, na verdade, os judeus, quando faziam esse trajeto, eles evitavam passar pelo território da Samaria. Existia uma animosidade entre judeus e samaritanos, conforme nós explicaremos mais adiante. Normalmente, os judeus, quando eles iam da Judéia para a Galileia, eles normalmente faziam um caminho que atravessava o Rio Jordão por 2 vezes. Eles, então, ao invés de subirem do sul para o norte em linha reta, passando por dentro do território da Samaria, eles normalmente desviavam por um caminho mais longo, que inclusive tinham que atravessar o Rio Jordão por 2 vezes. Eles evitavam o caminho reto para evitar o território dos samaritanos, mas também porque o caminho pelo Rio Jordão era menos agreste. Era um caminho com bastante água, era um caminho mais confortável, tendo em vista que passar pelo caminho por dentro do território da Samaria era um caminho mais pedregoso, um caminho mais difícil. Então Jesus anunciava aos seus discípulos a necessidade de passar pela Samaria, o que deixava os seus discípulos preocupados. Isso porque é uma animosidade muito antiga que existia entre os judeus e os samaritanos, e ela começa mais ou menos cerca de 1000 anos antes de Jesus, num acontecimento chamado de Cisma das 10 tribos. Os filhos de Abraão, as tribos que se formaram, elas num determinado momento rompem o elo que as unia, separando as chamadas tribos do norte com as tribos do sul, e como nós sabemos, tudo aquilo que divide enfraquece. As tribos do norte, então, elegeram a Samaria como sua capital, e as tribos do sul elegeram Jerusalém como sua capital. As tribos do sul, formadas exatamente pelas tribos de Benjamim e Judá, que mais tarde daria origem aos judeus, como nós conhecemos. Nas tribos do norte, então, as 10 tribos do norte permaneceram tendo a Samaria como sua capital. Mais tarde, lá pelo século VIII, lá pelo ano 722 a.C., existe um conflito.
um conflito entre entre os samaritanos e os assírios. E o rei Sargão II invade aquela região. Não apenas invade aquela região, como ele pega diversos povos, diversas raças que se encontravam deslocadas e as une naquele território, fazendo com que naquele território fosse ocupado por outros personagens que não judeus, fazendo com que existisse ali uma grande mestiçagem, fazendo com que existisse ali exilados de muitas áreas do império, e eles miscigenaram e passaram a viver naquela área. Alguns séculos mais tarde, então, os judeus da Samaria, que haviam sido levados escravizados para a Babilônia, eles retornam para suas terras e eles encontram, então, as terras ocupadas por esses personagens e eles se instalam novamente ali e permitem, então, essa intensa miscigenação entre eles, fazendo com que os indivíduos que agora viviam na Samaria não fossem hebreus puros. E exatamente por não terem a raça pura, como julgavam os judeus, os hebreus do sul, eles passaram a ser hostilizados. Então nós tínhamos agora um povo que se formava naquela região do norte, chamado de samaritanos, e nós tínhamos os hebreus do sul, que nós passaríamos a chamar de judeus. Só que eles viviam com intensa animosidade entre eles. Era comum, por exemplo, que quando vinha um samaritano num determinado caminho e por esse caminho vinha também um judeu, era comum que esse judeu cuspisse ao chão em sinal de desprezo, era comum que eles se detestassem. Os judeus alimentavam mitos, alimentavam a ideia de que os samaritanos eram desonestos, que os samaritanos eram um povo infiel. E tudo isso, alimentado boca a boca, através da oralidade, foi fazendo com que se intensificasse essa animosidade entre judeus e samaritanos. E agora, então, Jesus afirmava aos seus discípulos que ele tinha necessidade de passar por dentro do território da Samaria. E assim eles o fazem. Conforme eles vão entrando no território, eles vão se aproximando da herdade do patriarca Jacó, do poço de Jacó, um poço que o patriarca Jacó havia perfurado, havia construído, exatamente para que aquelas pessoas pudessem se dessedentar. Conforme Jesus chega nessa região, capital da Samaria, chamada de Sicar ou Siquém, a palavra Sicar quer dizer açúcar. É uma referência ao produto agrícola que era produzido naquela região. Conforme Jesus se aproxima do poço do patriarca Jacó, ou do poço de Sicar, como ele também é conhecido, imediatamente ele coloca os seus discípulos para saírem à cata de alimentos, para que pudessem comprar alimentos, provisões, e Jesus permanece sentado ao lado do poço do patriarca Jacó, quando de repente se aproxima dele uma mulher. Era a hora sexta, o que dá por volta do meio-dia, o sol a pino, e aquela mulher rumava em direção a Jesus para buscar água no poço do patriarca Jacó. Quando ela se aproxima de Jesus, Jesus lhe dirige a palavra, dizendo: mulher, dai-me de beber dessa água. Dai-me de beber. E aquela mulher se surpreende, vira para Jesus e lhe pergunta: como sendo tu, judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Isso porque Jesus era facilmente reconhecido como judeu, porque se vestia como judeu, porque repartia os seus cabelos ao meio e mantinha os seus cabelos à altura dos ombros, como faziam os galileus. Então ela imediatamente o identifica como sendo um judeu, mas acontece que os judeus não dirigiam a palavra aos samaritanos, e principalmente às mulheres. Nós vamos encontrar no Talmud, que são as tradições orais, ou o Torá oral, nós vamos encontrar recomendações para que os judeus não se dirigissem às mulheres em ambiente público, que eles falassem com elas apenas o necessário. As mulheres eram muito coisificadas nessas tradições e poderia haver punições e castigos para os dois, exatamente por Jesus dirigir sua palavra a uma mulher. E uma mulher samaritana, lembrando que os judeus não falavam com os samaritanos, evitavam os samaritanos, desprezavam os samaritanos. E aquela mulher, então, imediatamente se assusta e pergunta: como sendo tu, judeu, mo pede água a mim, que sou mulher e samaritana? Jesus lhe diz o seguinte: mulher, se tu soubesses quem é que te pede,
Se tu conhecesses o dom de Deus e soubesses quem é que te pedes, eras tu quem mo pediria. E a água que eu tenho para te oferecer é a água da fonte viva. Aquela mulher se surpreende com essa resposta tão profunda de Jesus. Ah, se ela conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que está lhe pedindo água. E aqui nós gostaríamos de fazer um pequeno parênteses. Quantas oportunidades nós perdemos nas nossas vidas por puro preconceito, por pura discriminação. Aquela mulher, então, pergunta: como sendo tu, judeu, pede água a mim, que sou mulher e samaritana? Olha a grande oportunidade que ela ia perdendo. Exatamente por esse questionamento, mostrava a animosidade, mostrava exatamente como judeus e samaritanos se relacionavam, e Jesus lhe diz: ah, se tu soubesses quem é que te pede, se tu conhecesses o dom de Deus e tu soubesses quem é que te pede, era você quem me pediria da minha água. Mulher, dai-me de beber. Como sendo tu, judeu, pede a mim, que sou mulher e samaritana. Ah, mulher, se tu soubesses quem eu sou, quem é que está te pedindo? Aquela mulher imediatamente continua no diálogo perguntando: acaso tu és maior que o nosso pai Jacó? Porque eu percebo que tu não tens um balde para retirar água do poço. O pai Jacó que cavou esse poço para nós há muito tempo atrás, para que nós pudéssemos nos dessedentar e alimentar e dessedentar também os nossos animais. Será que tu é maior que o nosso pai Jacó? O que Jesus teria dito: qualquer um que beber da água desse poço volta a sentir sede. Mas a água que eu tenho para te oferecer é a água da fonte viva. E todo aquele que beber dessa água não volta a sentir sede. Não voltará, não tornará a sentir sede nunca mais. Senhor, dai-me de beber dessa água. Ficava ela maravilhada. Senhor, dai-me de beber dessa água. Essa água que tu afirmas que aquele que dela beber jamais torna a sentir sede. Queria ela conhecer essa fonte viva, essa fonte inesgotável. E aqui nós propomos um novo parênteses. Quando Jesus falava de beber, de dessedentar, nós lembramos de um diálogo que ele mantinha com Maria de Magdala, onde afirmava Jesus que todas as dificuldades que Maria de Magdala apresentava em sua vida era porque ela era sedenta de amor. Quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar Mateus referindo-se a ela como uma endemoniada, como uma mulher que era endemoniada por 7 demônios. Era uma mulher que se equivocava, segundo o registro de Mateus no Evangelho. E Jesus afirmava que Maria, segundo Humberto de Campos, que a dificuldade que Maria sentia era exatamente sede de amor. Era essa sede que fazia com que ela, numa busca interminável, cometesse os seus equívocos, errasse. Tinha ela sede de amor. Então logo ela se convertia à mensagem do Evangelho. Segundo Humberto de Campos, ela era sempre vista ao lado de Jesus, distribuindo pães, auxiliando, cuidando das crianças, auxiliando a distribuir os pães, distribuindo a mensagem, ajudando então os mais idosos. O que ela tinha era sede de amor. E Jesus oferecia esse dessedentar, não era apenas aquela água importante para a nossa hidratação, importante para o nosso funcionamento orgânico, mas era algo muito mais profundo. Era dessedentarmos-nos na tua mensagem, na mensagem do amor. Porque aquele que se dessedenta nessa água não torna a sentir sede. Que água é essa? Senão exatamente Jesus fazia referência ao sentimento maior, o mais nobre de todos os sentimentos, o amor. Como nós compreendemos, como nós aprendemos no Evangelho de João mesmo. João que teria definido Deus como sendo amor, e todos nós somos centelhas desse Deus, somos centelhas desse amor. O amor faz parte da nossa constituição espiritual. E sempre que nós vibramos nas sintonias sublimes do amor, sempre que nós conseguimos ou que nós engatinhamos nos aproximar desse que é o sentimento mais nobre, nós vibramos nas sintonias divinas, e o Espírito Joana de Ângeles vai nos dizer que todas as nossas células, então, elas de alguma forma respondem
elas se acendem, porque quando nós conseguimos vibrar nas sintonias do amor, não o amor no sentido vulgar do termo, como nos ensina o Evangelho Espírita, mas esse sol interior que em seu ardente foco consegue reunir as mais belas aspirações da vida, que nos encoraja, que encorajaram os mártires do passado a não temerem os circos romanos, que saíam exatamente para servir e para pregar a mensagem do Evangelho, é esse amor, porque nas nossas línguas a palavra amor ela pode ter muitos significados, mas é o amor no sentido mais sublime, que nos faz olharmos como irmãos, que permite que nós sintamos a dor daqueles que sofrem à nossa volta, que tenhamos empatia, que nos coloquemos no lugar daqueles que sofrem. É esse amor que nos motiva. Quando nós conseguimos lograr um pouco desse amor, quando nós conseguimos uma pequena centelha desse amor, nós verdadeiramente já nos transformamos. Imediatamente um sistema que nós temos, que mostra a nossa origem divina dentro de nós, lembrando de Jesus, quando ele diz que nós somos deuses, porque somos exatamente um fragmento, uma centelha desse amor. Quando nós conseguimos vibrar nesses sentimentos, nós imediatamente temos um sistema de recompensa que faz com que nós nos aproximemos da felicidade, com que nós vençamos processos depressivos, com que nós consigamos verdadeiramente vencermos, nós estamos aqui para aprendermos a amar. E já engatinhamos nessas mensagens, e aquela mulher pedia, mas Senhor, então me dá dessa água, para que eu não torne a sentir sede. Nesse momento Jesus vira para ela e a frustra com uma pergunta. Jesus com um pedido. Jesus pediria para essa mulher, vai, chama teu marido. E nesse momento ela tem a grande frustração. Ela que estava reconhecendo nele um profeta, ela imediatamente o retruca dizendo, Senhor, eu não tenho marido. Ele havia errado, ela não tem um marido. O que imediatamente Jesus se corrige dizendo, dissestes bem, porque tivestes 5 maridos, e esse que mora contigo não é teu marido. Jesus revelava para ela algo que ela trazia oculto, talvez uma dificuldade, uma chaga em sua alma. Jesus revelava que o homem com quem ela vivia não era seu marido, ela já havia tido 5 maridos. Ela então se rende dizendo, bem vejo que tu és um profeta. Porque só um profeta teria condições de descortinar o seu íntimo, a sua intimidade de forma tão carinhosa. Vá e chama teu marido. Mas, Senhor, eu não tenho marido. Dissestes bem, porque tivestes 5 maridos, e hoje esse que mora contigo não é teu marido. Senhor, vejo que tu és um profeta. Jesus, então, descortinava a sua intimidade e convidava ela para que chamasse outros para participarem desse diálogo. Ela, percebendo que estava diante de um profeta, ela aproveita a grande oportunidade para fazer uma consulta, para tirar uma dúvida que ela carregava consigo. Os samaritanos, embora eles fossem rechaçados pelos judeus, eles seguiam o Pentateuco de Moisés, eles apenas não seguiam o Talmud, eles apenas não seguiam as tradições orais, mas eles seguiam todos os ritos religiosos que estavam presentes nas tradições judaicas, principalmente no Pentateuco. Ela então aproveita que Jesus estava ali, estava diante de um profeta, ela aproveita para fazer uma pergunta e pergunta a Jesus, onde nós devemos adorar a Deus? Onde é que nós devemos adorar a Deus? Será que nós devemos adorar a Deus no monte, como nossos ancestrais o fizeram? Ou será que nós devemos adorar a Deus em Jerusalém, como fazem os judeus, como fazem as tribos do sul? O que Jesus teria respondido para ela, que dia chegaria em que nós não subiríamos montanhas, nem nos preocuparíamos com os templos físicos, porque nós adoraríamos Deus em espírito e verdade. Isso é de muita profundidade, é necessário que nós façamos uma contemplação. Quando Jesus fala em adorarmos a Deus em espírito e verdade, ele deixa muito claro que não são necessários templos, que não é necessário subirmos monte. Nós podemos adorar a Deus onde quer que nós estejamos. Não temos a necessidade dos templos de pedra, embora eles nos auxiliem nesse processo. Nesse momento em que nós passamos de pandemia, de isolamento físico, nesse momento em que nós passamos de quarentena,
em que nossas casas, nossas instituições espíritas permaneceram de portas fechadas e todos nós fomos convidados a levarmos a instituição espírita para dentro dos nossos lares, foi para todos nós de muito proveito, embora tenhamos sentido muita falta das nossas relações pessoais, de estarmos com os nossos irmãos, de podermos nos relacionar, foi de muita significância para todos nós termos o nosso lar, as nossas reuniões espíritas, as nossas palestras, as nossas principais orações. Dia chegará em que nós não nos preocuparemos com as estruturas físicas, embora elas sejam muito importantes, mas que Deus será sempre homenageado ou louvado em espírito de verdade. Espírito e verdade, onde quer que nós estejamos, nós possamos levar os templos para dentro dos nossos corações, os templos estarão conosco, porque sempre que nós quisermos falar com Deus, basta nós fazermos uma viagem interior, porque somos deuses, somos centelhas da divindade, porque encontramos Deus também dentro de nós. Nós o encontramos sempre que nós vibramos nas sintonias mais finas do amor, conforme nós o dissemos. Nós encontramos Deus num necessitado que cruza o nosso caminho, em alguém repleto de sede no sentido mais amplo, exatamente como Jesus nos ensina no diálogo entre ele e Maria de Magdala, porque não existe apenas a sede da água, mas a sede de afeto, a sede de atenção, sede de diversas formas, que nós possamos distribuir esses pães, não apenas os pães físicos, repletos de carboidrato, que são importantes para o nosso corpo físico, mas os pães espirituais, da esperança e da fraternidade. É a forma como nós encontramos a divindade, como nós encontramos Deus dentro de nós. Porque como Jesus nos ensinou, somos todos deuses. Precisamos só encontrá-lo em nossos corações. E encontramos quando seguimos os caminhos do amor. E aquela mulher, então, ela tinha essa grande oportunidade, esse grande privilégio de estar diante de um profeta, e eu digo mais, do maior de todos os profetas. E ela aproveitava essa oportunidade, reconhecendo nele, então, a sua grandiosidade espiritual. Nesse momento, então, ele pede a ela que vá e chame as pessoas de Sicar, as pessoas que viviam naquela localidade, eram muitas pessoas, e ela vai. Ela vai ao encontro, vai de porta em porta, chamando as pessoas para que pudessem ouvir aquele profeta, para que pudessem ouvir aquele que trazia a mensagem do amor, a mensagem da esperança, a mensagem que nos conduziria à elevação espiritual que todos nós necessitamos, a mensagem que todos nós necessitamos quando viemos por esse educandário. Ela ia, e a multidão foi ao seu encontro, teria sido ela, então, uma grande evangelizadora, talvez a primeira. O espírito Amélia Rodrigues, porque nós não encontramos nos evangelhos nenhum registro, nenhuma referência ao seu nome. O espírito Amélia Rodrigues, numa crônica no livro Primícias do Reino, vai nos dizer que ela se chamava Fotina. Fotina era essa mulher anônima, essa mulher samaritana, que nós, nas tradições, passamos a chamá-la simplesmente de mulher samaritana. Se chamava Fotina. Fotina teria sido a primeira grande evangelizadora, porque quando Jesus pede que ela convoque a população, ela vai de porta em porta descrevendo o profeta. Vamos todos ao encontro daquele que traz a mensagem da esperança, aquele que foi enviado por Deus para todos nós, para trazer a luz que nos libertará da escuridão, para que nós possamos vencermos-nos, para que nós possamos nos unir, para que nós possamos fraternalmente irmos ao encontro do Pai. E ela chamava todos aqueles personagens e iam ao encontro de Jesus. Jesus permaneceria alguns dias na Samaria, disseminando a sua mensagem de esperança e paz. Curiosamente, quando nós vamos lendo os evangelhos, nós percebemos que Jesus, em diversas oportunidades, ele sempre tentava combater esse rancor que os judeus mantinham com relação aos samaritanos, em algumas passagens e até em algumas parábolas, como naquela chamada parábola do bom samaritano, onde Jesus coloca a figura do samaritano como aquele que foi próximo do homem necessitado. Não sei se todos nós nos lembramos dessa parábola, mas Jesus narrava a história para exemplificar quem era o próximo, quem são nossos próximos. Jesus narrava a história de um homem que descia de Jerusalém a Jericó, e por esse homem caído na beira do caminho, passam por ele dois judeus importantes, um sacerdote e um levita,
mas apenas um personagem socorre aquele homem e tem por ele compaixão, que era a figura de um samaritano. Jesus tentava com isso, talvez, exatamente romper com esses preconceitos raciais que aqueles personagens nutriam. Preconceitos raciais porque julgavam que os samaritanos não eram puros, eram mestiços, eram miscigenados, enquanto os personagens das tribos do sul eram puros, eram hebreus puros. Era puro preconceito racial, um preconceito que demandaria séculos e milênios. E Jesus tentava, se esforçava exatamente para vencer essas dificuldades que nós encontramos inclusive nos dias de hoje em muitos de nós. Em outro momento, 10 leprosos procuravam por Jesus buscando a cura, que Jesus lavasse suas peles, como ele já havia feito em outros personagens. Jesus recomenda que eles seguissem por um caminho na busca de sacerdotes, porque os sacerdotes eles reintegrariam esses personagens a uma vida civil. Eram os sacerdotes num estado teocrático que fariam com que aqueles indivíduos pudessem sair do vale dos imundos e passasse a voltar a frequentar as cidades. Jesus recomenda que eles seguissem por um caminho e que eles seriam curados. E quando eles se entreolham, eles perceberam que haviam sido todos eles curados à distância por Jesus. Mas apenas um retorna ao encontro de Jesus para lhe agradecer. Era a figura de um samaritano. Então sempre nós encontraremos nos evangelhos Jesus enaltecendo o valor dos samaritanos e usando os samaritanos exatamente como exemplos de moralidade, como exemplos de caridade. Tentava Jesus, talvez, quem sabe, romper com determinados preconceitos criados pelos judeus, aquela ideia de que os samaritanos eram desonestos, eram pessoas impuras. Jesus se esforçava em diversas passagens como essas que nós trouxemos, como a parábola do bom samaritano. É interessante nós relembrarmos que Jesus, ele não colocava título nas suas parábolas. As suas parábolas, a sua mensagem, conforme era sendo passada oralmente, pela oralidade, aqueles personagens então foram criando títulos. E eles criaram o título para a parábola do bom samaritano de parábola do bom samaritano, o que dava a entender que aquele era o bom samaritano e todos os outros eram maus. Só para a gente perceber a animosidade que os judeus alimentavam por puro preconceito com relação aos samaritanos, e é possível que também fosse do contrário. Que os samaritanos também nutrissem alguma animosidade com relação aos judeus. E nós vamos perdendo grandes oportunidades com os nossos preconceitos, como aquela mulher se aproximando do poço de Jacó. Fotina, como sendo tu, judeu, pede água a mim, que sou mulher e samaritana. Quase que ela ia perdendo uma oportunidade. Graças aos preconceitos que nós alimentamos. Aquela mulher então perguntava, como sendo tu, judeu, pede a mim, que sou mulher e sou samaritana, e ela ia perdendo uma grande oportunidade de servir a Jesus. Nós também perdemos muitas oportunidades de servir a Jesus com os nossos preconceitos, com as nossas discriminações, com os nossos conceitos pré-concebidos. Nós perdemos grandiosíssimas oportunidades. Que nós possamos ter como exemplo, nessa passagem maravilhosa de Fotina, a mulher samaritana, para que nós possamos aprender a olhar com outros olhos, vencermos o preconceito que ainda alimentamos em nossos corações. Por mais que neguemos, ainda somos repletos de preconceitos, ainda temos essas mazelas nos corações. É necessário uma viagem para dentro de nós mesmos, para que nós possamos reconhecer essas nossas dificuldades e para que nós possamos acender essa centelha que todos nós carregamos, frutos do amor, frutos de Deus que todos nós o somos, que nós possamos acender essa centelha que mora em nossos corações, às vezes apagadinha, em outras pessoas bastante luxuriante, bastante intensa, mas que todos nós possuímos, que nós possamos alimentar com o azeite a nossa luz acesa, o azeite da boa fé, o azeite da esperança, o azeite da caridade, da fraternidade. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça em nossos lares e com todos nós. A seguir, Elos que Unem, dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda.
Senhor. Fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Chegou o momento de recebermos a falange indiana, comandada por Zartur, que atua em nossos pensamentos, trazendo conforto e harmonia e fluidificando as nossas águas.
nossa irmã Márcia Helena fará a prece de encerramento de nosso encontro de hoje. Deus, Pai de amor e misericórdia, agradecemos por toda essa oportunidade de renovação e crescimento, por todo esse trabalho realizado, que nossa evolução possa a cada dia ter um esforço íntimo para que possamos sempre, em Teu nome, buscar esse equilíbrio, essa paz íntima tão desejada. Que esses espíritos tutelares da Casa de Pai José Cambinda possa estar sempre numa conexão, trazendo sempre nos dois planos da vida, num só pensamento, buscando vibrar as energias mais positivas sobre o nosso planeta, sobre toda a humanidade, nos iluminando na busca sempre desse refazimento íntimo. Agradecemos essa oportunidade, que essa doce energia faça parte da nossa semana, dos nossos dias, de nossa vida. Paz e luz a todos os lares, paz e luz a todas as famílias. Encerramos com louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a Deus por estarmos mais uma vez reunidos em seu nome e convidamos a todos para a próxima reunião no dia 22 de dezembro de 2021. Que a gratidão e a fé seja sempre o nosso lema de vida. Boa noite a todos.